Maçonaria, o grande segredo revelado. O nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal, em suas palavras, ele diz que não haveria nada oculto de que depois não iria ser revelado. E nós estamos vivendo num tempo em que as coisas estão sendo mostradas e essa palavra está sendo cumprida. Que nesses dias que nós estamos vivendo, por que nós estamos percebendo as coisas que eram tão secretas estão agora sendo reveladas e mostradas? Porque a maçonaria está, assim, abrindo os portais para mostrar e convidando as pessoas a conhecer a maçonaria. Afinal de contas, o que é a maçonaria? Existe um homem chamado Albert Pike, que ele é praticamente o papa da maçonaria, o patrono, né? E ele, em seus escritos, ele diz que existem duas classes de maçons: aquele que merece ser enganado e aquele que se engana, né? A palavra maçom é uma palavra que vem lá da francesa, né? Que significa pedreiro. A maçonaria, ela é uma sociedade secreta que tem de filantrópica, filosófica e progressista. É assim que os maçons informam. Quando chega para um maçom e pergunta o que é a maçonaria, ele vai dizer para você que é uma sociedade filantrópica, filosófica e progressista. A maçonaria acredita em Deus. Mas como é que esse Deus da maçonaria? Ele chama Deus de Gadu. O que quer dizer Gadu na descrição maçônica? Quer dizer, grande arquiteto do universo. Esse Gadu é genérico, é a concentração de todos os deuses. Então, o Deus da maçonaria não é como nós cristãos que cremos no Yahvé, o Deus soberano, o Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra. Não. O Deus da maçonaria é Gadu, grande arquiteto do universo, ou seja, genérico, que concentra todos os deuses. Eles têm um lema até bonito: igualdade, liberdade e fraternidade. Para a pessoa entrar na maçonaria, quando é convidado, ele tem que crer fundamentalmente em Deus. A maçonaria concentra todos os credos religiosos. A pessoa não precisa ser um ateu, ele não precisa desfazer da sua religião. Ele pode ser um cristão, ele pode ser um protestante, pode ser um católico, pode ser um espírita, pode ser um budista, que ele participa da maçonaria. Eles falam isso, os maçônicos falam isso com orgulho, que a maçonaria é a maior concentração das religiões. Eles falam isso com orgulho. Bom, lembrando de igualdade, lembra de Jagulum. Liberdade, Javé. Fraternidade, Baal. Tudo começou, pessoal, lá em Babilônia. Em Babilônia, como nós temos falado nas celebrações anteriores, que foi antes de Cristo, né? Uns 3.000 anos antes de Cristo, lá em Babilônia, quando aquele episódio do qual a Bíblia nos traz lá no capítulo 10 de Gênesis, falando sobre Nirode. Nirode, que foi o primeiro anticristo. Por que anticristo? Porque ele foi anticristo. Então, Nirode, aquela história que nós já contamos aqui para vocês, ele foi do filho de Semíramis com Cush, neto de Noé. E aí, o Cush morreu e a Semíramis casou com o próprio filho, Nirode. Esse Nirode ele foi cortado, segundo a mitologia deles, dizem, né, que ele foi cortado, foi dividido em vários pedaços. Então, a Semíramis, que ficou aguardando a chegada de Tamuz, ela então induziu o povo a adorar, dizendo que Nirode era Deus, que estava no sol. É que a adoração que começou ao sol, que nós conhecemos como balaísmo, na adoração ao sol. Tudo começou ali. A Semíramis, ela fundou praticamente uma sociedade secreta, já naquele tempo, há 3.000 anos antes de Cristo. Essa sociedade secreta ela foi se proliferando pelo Egito, pelas demais nações, e até chegou até nos nossos dias. Começou ali. A maçonaria ela é cercada de mistérios, de segredos, de juramentos, de paganismo. Sim,
é muito cercada de mistério. Um dos mistérios que existem é a Cabala. A Cabala egípcia, onde os iniciados participavam, não? Onde os iniciados... O que é a Cabala? Praticamente é a sabedoria que investiga Deus. Através da Cabala, e tem lá os segredos do Zoar, aonde eles pensam o seguinte: se eles conseguirem decifrar o enigma do Zoar, eles vão descobrir Deus. O homem sempre teve essa intenção de querer ser mais do que Deus. Isso na sociedade secreta, isso é uma coisa presente entre aqueles que fazem parte do secretismo, do secretismo da sociedade secreta. Bom, pulando esses anos todos, né, que é uma história muito comprida, vamos chegar aqui agora no ano Domini, ano 70, quando o imperador Tito invadiu Roma e fez a diáspora dos judeus, destruiu o templo de Salomão, né, o templo que fora reconstruído, destruiu, houve a diáspora, e então ali, a partir dali, a Palestina, a terra onde Jesus fez o seu sacrifício por todos nós, ministrou a sua palavra, nosso Senhor havia prometido, né, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado, e aconteceu. O templo foi destruído, Roma invadiu, dominou, e começou a dominação estrangeira na Palestina. E daí, depois vieram os muçulmanos, comandados por Maomé, eles dominaram lá, né? E aí, o que aconteceu? Quando passou esses 100 anos, 200 anos, 300 anos, várias dominações, por fim, os muçulmanos, aí quando foi em 1099, depois de passar 1000 anos, o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana falou assim: poxa, a Terra Santa, a terra onde Jesus viveu, dominada por pessoas estranhas, dominada pelo islamismo, nós vamos fazer o seguinte: vamos retomar, vamos tomar a terra desses islâmicos, vamos tomar a terra desses estrangeiros, porque a terra é sagrada, a terra de Jesus, onde tem a história da Bíblia, é muito desaforo. Então foi quando foi criado os chamados Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, que foi comandado pela Igreja Católica para poder atacar o que nós conhecemos na história geral como os Cruzadas. As Cruzadas, isso é muito falado em filmes, na história. No primeiro grau, quando você está estudando, a professora falando da história, fala sobre as Cruzadas. Então, quando você ouvir falar as palavras cruzadas, inclusive tem filmes publicados que foi produzido por Hollywood falando sobre isso, né? As idas dos Cavaleiros Templários lá, entendeu? E pelo lado da Igreja Católica, chama-se Cavaleiros Templários, mandado pelo Papa. Agora, pela história, chama-se as Cruzadas. Eram aqueles soldados que foram lá para retomar a Terra Santa dos islâmicos, dos muçulmanos, para poder a terra ficar ali por conta dos judeus, no mínimo subordinado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E esses templários, eles ficaram famosos, né? Eles ficaram famosos, então foram eles que começaram, então, foi crescendo. Então, o que a igreja fez? Aquelas pessoas que deviam, aquelas pessoas que eram condenadas, que eram presas, olha, você vai pagar, o pagamento vai ser o seguinte: você vai ser absolvido dos seus pecados, você vai ser absolvido do seu crime, se você entrar na cruzada. Se você entrar na cruzada. E com isso a igreja ganhou muitos adeptos para poder ir lá para Jerusalém, para poder... E muita gente morreu, né? Porque é guerra, já pensou? A pessoa chegar lá na sua casa e querer tomar seu terreno, vai ter guerra, né? Então o que aconteceu? O muçulmano estava lá, chegava os templários, chegava o pessoal de Roma, aí tinha guerra, morreu muita gente. Então o que aconteceu? Começou também a haver a proteção dos viajantes, porque o Papa começou a estimular que as pessoas fossem a Jerusalém, para poder haver aquele intercâmbio entre a Igreja Católica e a Terra Santa. E aí os templários começaram, então, a proteger esses viajantes. E foi aí que eles começaram a fazer o seguinte: eles começaram: você vai para lá? Você vai viajar para Jerusalém? Deixa o ouro conosco. Então, eles começaram a segurar o ouro da pessoa e dava um papelzinho, né? Dava um papelzinho, e foi assim que foi criado o sistema bancário. Os templários foram praticamente os primeiros, né? Os primeiros a realizar o sistema bancário. Começou desse jeito, né? Com os templários. Mas aí, o que aconteceu? Eles começaram a morrer, eles pensaram assim: poxa, o Papa está lá, a igreja está lá em Roma, e nós estamos aqui morrendo.
nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma junção com esse pessoal, que eram pagãos, né? E eles começaram, então, a se unir. Eles que eram católicos, que eram fiéis na Igreja Católica, eles começaram a se mistificar com outras religiões pagãs, com o paganismo. Foi aí que, quando eles foram lá, aonde era o Templo de Salomão, começaram a fazer escavações, pegaram lá o Santo Grau, pegaram o ouro de Salomão, eles descobriram lá uma doutrina secreta que Salomão praticava, da doutrina dos essênios. E eles começaram, então, a se reunir secretamente, a fazer essas reuniões secretas e praticar aqueles ritos que eles, os templários, os cavaleiros templários, haviam encontrado nas escavações do Templo de Salomão. Olha, presta atenção no que eu estou falando, hein, que é muito importante o que eu falei agora. Hein? O Templo de Salomão é o ícone da maçonaria. Vou repetir. O Templo de Salomão é o ícone da maçonaria. Porque foi assim que tudo começou na maçonaria contemporânea, na maçonaria moderna. Aí que foi a formatação, Então, eles começaram a enriquecer, porque eles estavam com o ouro do povo, começaram, então, a se enriquecer. Aí, o que aconteceu? O rei da França, ficaram até como devedor dos cavaleiros templários. Então, eles ordenaram a morte desses templários. Esses templários, eles foram, então, massacrados, né? No dia 13 do ano 1307, houve uma grande matança dos cavaleiros templários, porque muita gente estava devendo para eles, né? E eles, então, deveriam matar. E aqueles que sobraram se uniu e continuou fazendo a proteção aos viajantes lá para Jerusalém. Uma história muito comprida, é uma história que nós precisaríamos de, no mínimo, 1 hora para poder explicar detalhadamente, mas temos que resumir por causa do tempo, né? E o que aconteceu? Por isso que dia 13 é um dia supersticioso, por causa dessa matança dos templários. E aí, pessoal, começou aí o início dos ritos dos essênios, feito por esses grupos de templários que formou o início da maçonaria. Os templários, eles construíram muitas catedrais na Europa, inclusive que nós tratamos, eles construíram muitos templos porque eles são ligados à construção, eles são ligados a trabalhos, né? Essa é uma coisa boa dos maçônicos. Eles são trabalhadores, eles se empenham no trabalho e na sabedoria, na execução das tarefas, porque a sociedade secreta da maçonaria, ela é filantrópica também. Tem muitas coisas boas que eles fazem para as pessoas. E eles não fazem questão de dizer que eles estão fazendo. Eles fazem também a filantropia, a ajuda para a sociedade, para quem quer que seja, secretamente também. Eles não fazem questão de tocar trombeta. O importante é que eles tenham consciência que estão fazendo. Mas aí, no ano de 1312, quando o Papa percebeu que os cavaleiros templários, daqueles que a igreja havia escolhido para poder restaurar a Terra Santa por conta da igreja, quando o Papa percebeu que eles estavam mistificados, que eles não estavam mais seguindo os princípios do cristianismo, que eles não estavam mais do lado da Igreja Católica, aí o Papa extinguiu os cavaleiros templários. Extinguiu. E aí, daí é que foi formatado, então, o movimento secreto que hoje nós conhecemos como maçonaria. E é dessa história aí que nós contamos para vocês. O preceito básico da maçonaria é a sabedoria. Os maçônicos eles dizem o seguinte, que a maçonaria ela é discreta. Nós achamos que eles são secretos, só que eles dizem que eles são discretos. Existem 2 ritos importantes na maçonaria, chamado rito escocês e o rito York. O escocês é que tem os 33 graus. A pessoa que começa na maçonaria, quando ele é convidado, ele tem o primeiro grau, que é aprendiz, companheiro e mestre. Os 3 primeiros graus. Entendeu? Eles têm também muitas sinalizações entre eles. Eles utilizam sinais, né? E uma coisa que eu tenho observado nesta semana, por esses dias, porque quando eu chego em casa, o pessoal está lá assistindo, eu vejo, né? A novela da grande emissora, O Amor à Vida. E uma coisa que eu tenho observado, está havendo muito aperto de mão. Muito aperto de mão. É rápido, você só vai ver os detalhes dos sinais só na imagem parada, no YouTube ou no G1. Você parar a imagem no computador, você vai ver.
Então, os maçônicos, eles se cumprimentam, eles têm sinais entre eles, tanto no abraço quanto no aperto de mão. Albert Pike, ele diz nos seus escritos, ele diz assim, em inglês, yes, Lucifer is God. Quer dizer, sim, Lúcifer é Deus. Infelizmente, Adonai também é Deus. Eu vou repetir o que Albert Pike, nos seus escritos, diz. Sim, Lúcifer é Deus. Infelizmente, Adonai também é Deus. É interessante dizer para vocês que nem todos os maçônicos, eu diria, a grande maioria, eles não têm conhecimento dessas coisas, por exemplo, que eu estou dizendo aqui para vocês aqui agora. Já dizia Jorge Borges Lira, Deus é Gadu, quer dizer, Deus é o grande arquiteto do universo. Para os maçônicos, esse Deus ele é genérico, é a concentração dos deuses. No grau 32, diz assim, Buda, Moisés, Maomé, Jesus não é Deus. E ainda diz assim, a maçonaria não precisa de Jesus, pois maçom é um Deus. Isso no grau 32. O Mackay, ele diz o seguinte, que a religião da franca maçonaria não é cristianismo. Os maçônicos, eles dizem que a maçonaria não é religião, mas a praticidade, a prática dos ritos que existem dentro da maçonaria são ligados a crenças, são ligados à mitologia, são ligados a Osíris, a Ísis, a Semíramis, aos deuses da antiguidade, a mitologia grega, a mitologia egípcia. Claro que existe religiosidade dentro da maçonaria, mesmo que os maçônicos digam, não, é uma organização discreta, secreta, filantrópica, que prega a igualdade, a liberdade, a fraternidade. Bonitas essas palavras, mas na prática é religião, porque existem crenças, eles acreditam em alguma coisa, eles acreditam, sim. E ele diz aí, o Mark, ele diz que a riqueza da maçonaria é a sabedoria. Isso não resta dúvida, né? Porque só os símbolos que eles têm lá, os símbolos, são tudo através dos símbolos, tem significados, né? Tem significados. Por exemplo, o compasso, o esquadro é a fertilidade, que lembra o quê? Geometria, que lembra construção, que lembra arquitetura, que lembra obra, porque os grandes primeiros maçons europeus, eles construíram grandes catedrais que estão erigidas até hoje. Os Estados Unidos, que foi fundado em 1776, depois da Revolução Americana, foi fundado pelos maçônicos. Inclusive o Capitólio norte-americano, a Casa Branca, tudo foi feito, foram feitos, estão na internet para qualquer pessoa ver, e inclusive a TV History e Geographic, elas publicaram reportagens de filmagens dos maçônicos fazendo a pedra fundamental do Capitólio norte-americano e da Casa Branca e dos grandes monumentos norte-americanos, né? O sereníssimo grão-mestre Dorival Fiorini, ele disse que a riqueza da maçonaria é o trabalho, é a sabedoria. Existia um filme aí no ano de 2010, um filme de Dan Brown, Símbolo Perdido. Esse filme que fala sobre a maçonaria secreta americana, que foi muito divulgado, inclusive esse Dan Brown, ele foi o autor do filme Código da Vinci. Esse filme teve uma repercussão mundial. No programa Fantástico da Rede Globo de televisão, foi divulgado o filme, teve uma reportagem sobre esse filme, falando sobre o elo perdido, o símbolo perdido. Esse filme ele põe dúvida sobre a divindade de Jesus Cristo.
O chão branco e o chão preto que existe dentro da maçonaria representam o bem e o mal. E representa também o portal dos seres divinos, seres que eles acreditam serem divinos e poderosos. Né? O símbolo da maçonaria indica a adoração a Lúcifer. Os símbolos maçônicos, muitos deles representam a doutrina luciferiana. Agora a pergunta que não quer calar. Pode um cristão ser maçom? Resposta: não. Um dos ritos inicial da maçonaria, que quando o indivíduo ele entra na sociedade secreta maçônica, ele é considerado como um profano. E depois dos ritos que ele passa, vai chegar um momento em que é tirado a venda dos seus olhos, tirada a venda dos seus olhos, ele está saindo das trevas para a luz. Ora, o cristão, ele é informado por nosso Senhor Jesus Cristo que ele, quando ele estava sem Jesus, ele estava nas trevas. E quando ele aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua alma, como aquele que morreu na cruz para salvar sua alma do inferno, da morte, do pecado e da vida eterna, ele passou a andar na luz, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o cristão que viveu nas trevas, a partir do momento da conversão, aceitou Jesus e passou a ser a luz, então ele não pode ser maçônico. Por quê? Porque o maçom, ou seja, um indivíduo que entra na maçonaria, ele é como que ele estivesse nas trevas. E quando ele faz a iniciação e recepciona e compactua com os ritos maçônicos, é como se ele estivesse saindo das trevas para a luz. Então ele está negando Jesus, está negando a palavra de Deus. Outra coisa, o maçônico, quando ele entra na maçonaria, dos primeiro até o 33º grau, no rito escocês, ele não pode revelar os segredos secretos da maçonaria, sob pena até de morte. Ele faz juramento. E o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, ele diz: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. O nosso Senhor ensina aqui, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, que nós não devemos jurar. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna. Se nós não podemos jurar, então nós não podemos ser maçônicos, porque na maçonaria tem que fazer juramento, tem que guardar os segredos dos ritos, daquilo que se faz lá dentro. Não pode revelar nem para os parentes, tem que fazer juramento. E a Bíblia ensina que a pessoa não pode fazer juramento. O apóstolo São Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, uma cidade no meio da Grécia, do paganismo, e as pessoas estavam querendo comungar o corpo de Cristo e participar dos ritos do paganismo, de adoração aos deuses pagãos de Babilônia, que estavam ali dentro da Grécia. Paulo escrevendo, ele disse: que sociedade pode haver entre um cristão imperial? Não podeis participar do corpo de Cristo e dos ritos pagãos, disse Paulo. Paulo explica dizendo que a pessoa que é de Jesus não pode comungar com as trevas, pessoal. Não pode comungar com outros deuses, de forma nenhuma. Nosso Senhor diz: vós sois a luz do mundo. Quem me segue, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O cristão não pode ser maçom. Mas aí você pode perguntar assim: poxa, mas eu tomei conhecimento que existem padres, pastores evangélicos que fazem parte da maçonaria. Problema deles, eles vão dar conta a Deus. O cristão genuíno não pode ser maçônico, pessoal. Não pode ser maçônico. É uma organização secreta, é uma organização de bastantes segredos. Lá existem grandes homens. As grandes potências econômicas, senhores e feudais, fazem parte da maçonaria. Como é o caso dos Estados Unidos,
que é a nação das mais ricas da Terra. Por quê? Eles são maçônicos. Barack Obama, os presidenciáveis norte-americanos são maçônicos. Entendeu? Mas a maçonaria revelou um grande segredo. Um grande segredo que está escrito num dos livros mais proibidos do mundo, Protocolos de Sião. E no livro Protocolo de Sião existe uma coisa que os maçônicos revelou para o mundo, que foi a nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial que os presidenciáveis norte-americanos citam frequentemente no Congresso americano e pelas TVs americanas para o mundo inteiro. New World Order. Nova ordem mundial. Revelado e escrito nos livros mais proibidos do mundo da maçonaria. Protocolos de Sião. Quem vai estabelecer esse sistema da nova ordem mundial que pretende estabelecer um governo só? Um governo só. Você sabia que um dos maiores sonhos dos maçônicos é a reconstrução do Templo de Salomão? E o desencadeamento da implantação da nova ordem mundial, o andamento já começou, mas o momento exato em que vai correr para isso acontecer vai ser quando os muçulmanos atacarem Israel. Aí teremos a sinalização de que será acelerado a implantação da nova ordem mundial. Quem vai fazer isso? Serão os supermaçônicos. Quem são os supermaçônicos? São os Illuminates. Quem são estes Illuminates? Próximo domingo nós vamos falar sobre Illuminates, a elite maçônica da nova ordem mundial. Coisas interessantíssimas que nós revelaremos para vocês aqui, dentro das profecias da Bíblia. Essa Illuminati, a elite maçônica da nova ordem mundial, nós vamos falar no próximo domingo. Será muito importante a sua presença aqui, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Lembrando que quarta-feira nós vamos falar sobre Papai Noel, quem é este pagão. E sexta-feira, na continuação do exorcismo da mente, nós vamos falar sobre fanatismo religioso. Leva à loucura. Muita coisa interessante que nós falaremos. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na Rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, no centro de Santo Amaro, próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio. Nós queremos aproveitar um momento que nós trouxemos aqui uma palavra para os nossos devotos sobre maçonaria. Nós não temos ódio dos maçônicos. Nós, cristãos, não temos ódio de você que é maçônico, você que faz parte da maçonaria, você que é um integrante da ordem maçônica. Nós não odiamos vocês, nós amamos vocês. E nós queremos que vocês se reencontrem, vocês que têm o desejo de serem iluminados, vocês que têm o desejo de ter o conhecimento, a sabedoria. Nós convidamos você, irmão maçônico, a conhecer a luz verdadeira e eterna que é Jesus Cristo. Deus abençoe você. Nós não odiamos vocês não, viu, maçônicos? Nós não odiamos vocês, nós amamos, pelo contrário, e temos o dever e a obrigação de levar até você o conhecimento da verdade, como o nosso Senhor diz lá em livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, o Senhor convoca o profeta, o homem e a mulher de Deus a fazer isso. Deus te abençoe. E eu, Bispo Afonso Querubim, estou aqui no Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, na Rua Desembargador Bandeira de Melo 513. A qualquer momento eu vou estar por aqui. Eu quero dar um abraço pessoal do canal Yahvé, do nosso site na internet, www.missãoyahvé.com.br. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Pode mandar um e-mail para nós, dá aí o seu parecer, escreva aí no nosso canal, dê a sua palavra, sim ou não, a sua palavra de o que você acha dessa palavra que nós dissemos, alguma coisa que nós dissemos aqui que não bateu, você pode escrever aí para nós, e a qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra viva de Deus para o seu coração, para a sua vida, dizer que Jesus te ama e quer te levar para o céu, em nome de Jesus, o nosso Senhor.